Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Nabile e esse vai ser um papo assim bem tranquilo, gente, bem sincero, uma conversa que eu acho que a gente precisa ter, especialmente para quem ganha ali na faixa dos 1.300, um salário mínimo, até na faixa dos R$ 5.000. Esse é um tema que não é muito falado aqui no YouTube, principalmente nos canais de investimentos e finanças, mas que eu quero abordar aqui com vocês essa semana. Vou começar falando aqui pelo meu salário, que eu acho que é muito legal compartilhar isso com vocês. Eu passei por várias fases de salários, tá, gente? Então, eu comecei a trabalhar ali quando eu tinha meus 15 anos de idade. Naquela época, eu comecei recebendo R$ 300 por mês. E depois, é óbvio que meu salário foi ajustando, eu fui mudando de emprego, mudando de setores onde eu trabalhava. Então, esse salário foi ajustando para 1.800, 3.000, 5.000, 10.000 e já consegui ganhar até mais que isso, tá? E eu confesso para vocês que é um pouco até desconfortável falar sobre esse assunto, mas eu acho que é muito necessário para a gente dar devida atenção a esse assunto. Eu não poderia deixar de falar isso para vocês se eu não tivesse vivido isso na pele. E quando a gente está nessa faixa salarial, geralmente a gente tem aquela sensação de trabalhar, trabalhar e sentir que o dinheiro nunca sobra, não é verdade? Eu já passei por isso várias vezes. Eu acredito que todo mundo que está nessa faixa salarial aí, mais ou menos, deve sentir a mesma coisa. Ou pode ser também que você queira, né, e tenha vontade de ganhar mais para ter mais tranquilidade e uma vida um pouco mais estável, mas às vezes não sabe por onde começar. Então, além de eu ter vivido, gente, nessa faixa salarial, eu também conheci diversas pessoas que estiveram nesse mesmo processo de organização financeira com uns mais tipos de diversos salários. Muita gente nessa faixa salarial que eu falei para vocês, entre 1.300 a R$ 5.000. Então, o que eu quero dividir com vocês hoje aqui é um pouquinho sobre as minhas experiências, os meus erros, os meus acertos, e não somente os meus também, mas os das outras pessoas que eu conheci, que eu citei aqui para vocês, para que você possa olhar para a sua vida e ver o que que você pode mudar. Quem sabe encontrar um caminho melhor para você. Isso não é uma fórmula mágica, tá, gente? Mas é algo ideal que vai te ajudar a encurtar alguns caminhos para que você consiga chegar aí no seu objetivo de forma mais fácil e evitar várias ciladas também. Então vamos lá. Então vamos começar falando sobre a questão da faixa salarial, tá? A faixa salarial ali mais baixa, perto dos 1.300, 1.500, até uns R$ 3.000 mais ou menos, gente, ou um salário mínimo, dois salários mínimos. Geralmente a pessoa que tá nessa faixa salarial, às vezes ela se sente muito frustrada, desanimada, tá se comparando com outros investidores e com outras pessoas querendo fazer sobrar desse dinheiro que ela ganha e muitas vezes ela não consegue, tá? Então isso é uma realidade. Eu recebo muito aqui nos comentários também muitas pessoas dizendo que não conseguem fazer grandes aportes ou que não conseguem ainda fazer sobrar dinheiro, tá? Isso é extremamente normal quando se está nessa faixa salarial. Mas a verdade, gente, é que a gente precisa ter essa ideia na cabeça que quando a gente está nessa faixa salarial entre 1.300 a 3.000, isso não é uma renda que eu espero realmente que as pessoas consigam de forma efetiva fazer grandes economias e consigam ali poupar muito dinheiro e, consequentemente, conseguir investir um grande valor também. E aqui eu trago uma matéria dizendo para vocês exatamente sobre isso que eu estou falando da faixa salarial. Se a gente for calcular um salário digno para o brasileiro poder viver com as suas necessidades básicas supridas entre moradia, alimentação, saúde, lazer, educação, a gente deveria estar com um salário mínimo muito maior, entre a faixa de 6 a 7.000 reais aí por mês, muito longe do salário mínimo atual. Então, diante dos preços que estão as coisas hoje em dia e diante do salário que eu mostrei para vocês aqui, que é tão discrepante em relação ao salário mínimo, como que eu posso exigir que as pessoas realmente tenham dinheiro sobrando para investir, gente? Eu já vi casos que sobra, é óbvio, tem pessoas que são muito econômicas, tem pessoas que são solteiras, pessoas que já têm a sua casa própria e que ganham salários menores e conseguem fazer sobrar? Conseguem, mas geralmente, gente, tem uma situação muito específica por trás disso, como eu dei esses exemplos aqui para vocês, tá? Então, viver ali com R$ 1.300, com um salário mínimo, é bem apertado, tá? É somente às vezes para pagar o básico e ver o dinheiro acabar, às vezes até antes do final do mês, tá? Então, lazer e investir são coisas que parecem muito distantes para quem está nessa faixa salarial e qualquer imprevisto pode virar um grande problema. Então, o primeiro erro e o mais comum é a autocobrança excessiva.
excessiva, essa punição por não estar sobrando às vezes acaba deixando a pessoa extremamente cansada, estressada e desanimada. Às vezes simplesmente, gente, não dá para sobrar, não dá para economizar e muito menos para investir. Mas aí você pode estar se perguntando: e como é que eu faço? O que eu faço para que comece a sobrar e que realmente eu possa começar a investir? Então, para essa pergunta, é óbvio que a gente tem aí muitas respostas, tá? Tem muita coisa que dá para fazer, não é necessariamente forçar a sobrar, sendo que não dá, tá? Se não dá para sobrar, tudo bem. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando tá nessa situação, e na minha visão, gente, é mudar o foco. Em vez de você se culpar, você deve se perguntar: como eu faço para ganhar mais? Essa seria a melhor opção para você pensar e não se culpar porque não está sobrando. Então, gente, é realmente muito importante que você coloque a sua energia nisso, em vez de ficar se frustrando porque você não consegue fazer sobrar do seu salário. Eu sei que aumentar a renda é muito complexo, tem muitos caminhos e que óbvio que não é fácil, mas é aí que está o potencial da mudança real. Em relação ao dinheiro que você já ganha, a palavra-chave, gente, é organização. E isso não para se forçar a guardar, mas para conhecer a sua vida financeira, para você realmente saber quanto falta para dar um passo a mais na sua qualidade de vida. Então, conhecer os números e também o universo que você vive em relação a finanças é extremamente importante para que você possa dar esse primeiro passo. E esse conhecimento vai te trazer aí dois efeitos. Primeiro, ele vai te motivar. Se você tem uma cabeça boa, com conhecimento de número, isso vai te ajudar, vai te dar um gás para você querer ganhar mais, para que assim você consiga viver melhor. Quando eu orei esses números lá atrás, quando isso aconteceu comigo, não foi com essa cabeça de desânimo pensando: nossa, que chato, eu tô ganhando muito pouco e agora o que que eu faço? Não, foi exatamente com a perspectiva de: ah, tá bom, ok, eu tô aqui hoje, mas eu sei exatamente aonde eu quero chegar. Então, saber aonde você está é crucial para saber para onde você vai ir. Isso é extremamente importante. E o segundo ponto, que também é muito importante e muita gente esquece, é a questão da proteção. Você precisa se proteger. Quando você está com pouco dinheiro, você sabe que é pouco, você fica naquela ilusão de dar um golpe de sorte. Ah, vai que entra aí um jogo do tigrinho, ou que eu consigo ganhar na Mega Sena da virada, principalmente muita gente aposta na Mega Sena da virada, não é mesmo? Querendo aí mudar de ano, mudar de vida. E essa organização, gente, te ajuda a não cair nesse tipo de cilada e entender que a mudança sustentável, ela sempre vem com o tempo e com o aumento da sua capacidade de gerar cada vez mais renda. Então, gente, o foco principal para quem está nessa faixa salarial de 1.300 ou menos até 3.000 reais é sempre aumentar o valor da sua renda mensal, tá? Mas como que você pode fazer isso na prática? Você pode estar se perguntando isso, gente. Como eu já mencionei antes aqui para vocês no vídeo, não existe uma fórmula mágica, tá? Existe uma questão de ação e de constância também e muita disciplina. Então, para mim, na minha jornada profissional, o caminho passou por tentar entender, né, o meu valor no mercado de trabalho, pesquisar sobre os salários da área, as posições que estavam acima do cargo que eu estava atualmente e ver o que estava em alta, né? Então, isso me deu muita clareza em relação ao mercado de trabalho. E depois disso, gente, é óbvio que investir em tempo de aprendizado foi extremamente crucial para que eu pudesse cada vez mais alcançar novos objetivos profissionais e assim, consequentemente, mudar aí a minha relação salarial e de renda mensal também, tá? Então eu fiz sim muitos cursos online, alguns pagos, outros de graça, tá? Li muitos livros, assisti muitas palestras, tá? Li muitas matérias, comecei a seguir muita gente interessante na minha área para que eu pudesse aprender sobre a carreira que eu queria seguir, assim, tentar me destacar. Então, o objetivo, gente, ele era claro, me qualificar cada vez mais. O meu objetivo, gente, com tudo isso era muito claro, era me qualificar cada vez mais para me destacar no mercado de trabalho. E isso, com certeza, não melhora só a sua questão na sua qualificação no mercado de trabalho, tá? Mas te dá mais confiança para que você consiga cada vez buscar alvos
maiores. Então, uma coisa que eu aprendi é que para a gente ser muito bom naquilo que a gente faz, a gente precisa praticar com excelência. Se a gente quer se destacar no mercado de trabalho ou em qualquer outra área da nossa vida, a gente precisa se dedicar 100% naquilo que a gente deseja para alcançar os melhores resultados. Então, se você está passando por isso, não tenha medo de buscar novas oportunidades, atualizar o seu currículo, conversa com pessoas, o network ele é extremamente importante para que você consiga novas oportunidades de trabalho, candidate-se a novas vagas que pagam mais, não tenham medo, porque uma coisa que minha mãe sempre ensinou é que o não você já tem. Então tentar não vai fazer diferença, vai que de repente dá certo, né? Então, mesmo que pareça um grande desafio, cada não que você tomar ali numa entrevista sempre vai ser um grande aprendizado. Nunca leve isso para um lado que seja ruim, gente. Sempre tome isso como um grande aprendizado para que você possa evoluir nas suas próximas entrevistas de emprego. Então, quando uma oportunidade dessa surgir, tanto interna, né, na empresa que você já está, ou de forma externa, não aceite a primeira oferta de cara. Pare, busque a questão da faixa salarial para ver se o que estão te oferecendo está de acordo, né, com a profissão que você está exercendo. Então, mostre os seus resultados e muitas vezes vale até a pena tentar negociar se você tem muito interesse nessa vaga. Então, aprender a se valorizar é extremamente fundamental para que você possa alcançar os seus objetivos. Coisa importante também, gente, é não gastar a sua energia mental se culpando porque não sobra dinheiro ou tentando fazer milagre com o pouco que você já tem. A energia principal tem que ir para a sua capacitação, para o seu aumento de renda. E isso pode não acontecer no curto prazo, mas é o que traz mais resultado sustentável, tá? Ficar só no curto prazo vai te manter só no mesmo ciclo que você já está. E outra opção também é a questão de explorar renda extra. Também pode ser aí um bom caminho, você fazendo freelances ou vender algo que você já sabe fazer, também pode ser interessante. Não dá para ficar rico rápido, é óbvio, gente, mas dá aí para complementar e ganhar um fôlego, né, para tentar juntar aí pelo menos um dinheiro para que você consiga evoluir. E agora vamos falar sobre a questão da galera que já conseguiu dar um salto aí no seu ganho salarial, tá aí mais perto dos R$ 5.000, por exemplo, talvez entre 3.000 e R$ 5.000. Se você já passou pela primeira etapa, provavelmente você se imaginava que ao chegar nessa faixa de R$ 5.000, tudo estaria resolvido, não é mesmo? Pelo menos é o que eu pensava. Mas é aí que você descobre que talvez você queria ter um pouco mais, né? Que surgem novos desejos e que aqueles 5.000 que você pensava que seria maravilhoso quando você recebesse, apesar de serem um alívio e uma grande mudança na sua vida, é óbvio, não são salvação completa e tudo aquilo que você desejava, não dá para comprar com um salário só de R$ 5.000. E o que acontece? Muitas vezes a gente libera um pouco mais quando a gente está nessa fase, né? A gente quer morar melhor, a gente quer ter um carro melhor, a gente quer se sentir num lugar diferente, comer num restaurante diferente, e depois a gente ter vivido uma situação tão apertada, né, naquela outra faixa salarial que eu estava tratando aqui com vocês, é natural, tá, gente, que isso aconteça. Mas aqui que mora o perigo enorme e que eu já vivi e que eu vi também muita gente cair no mesmo erro. Então, a ansiedade de ter logo as coisas que a gente quer, que a gente se privou lá na fase anterior, né? Combinada com aquela sobrinha de dinheiro ali todo no finalzinho do mês que começa a aparecer, faz com que a gente troque conceitos. Então a gente começa a comprar coisas que dão despesas, ou seja, coisas que são passivas e muitas vezes de forma parcelada, sem ter paciência de tentar primeiro construir uma base mais sólida primeiro. O que acontece? Aquela sobrinha que você tem aí no final do mês, que ainda nem é tão grande assim, acaba sendo consumida com essas novas despesas que aparecem e a sua renda fica tão travada que você fica numa situação meio estática. E é aí que acontece o grande problema de tudo, porque você ainda não tem uma reserva de emergência, não tem a grana sobrando, não pode atrasar nada das despesas que você fez. Então, o salário acaba ficando 100% comprometido. E aí, gente, se der alguma coisa errada, aí é que o problema realmente começa, tá? Qualquer imprevisto
pode te enfiar numa dívida enorme, pode te quebrar de forma financeira. Então, esse é um grande risco. E eu já passei por isso várias vezes na minha vida, tá? Eu posso contar até aqui para vocês algumas experiências. Antes de eu começar a investir aí no ano de 2023, eu nunca tive reserva de emergência, sempre gastei mais do que eu ganhava, sempre vivi endividada e com certeza me enfiei aí em muitos empréstimos, dívidas de cartão de crédito, justamente por não ter essa compreensão da questão de economizar, ter uma reserva de emergência para depois começar aí a usufruir as coisas que o meu dinheiro podia pagar. Foi aí no ano de 2023, quando eu conheci os investimentos, que realmente eu parei para pensar e disse: Poxa, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, por que que a minha vida financeira não está andando, sendo que eu estou ganhando mais, por que que parece que eu não consigo sair do lugar? Então, gente, a lição crucial aqui é essa, que quando você tiver uma sobrinha que aparece ali, geralmente quando você está nessa faixa salarial de 3.000 a 5.000 reais, ele é um oxigênio da sua vida financeira que vai te trazer aí bons benefícios futuramente, tá? Não trava essa sobrinha com despesas desnecessárias ou parcela de bens que você deseja e que só geram custo agora e que não geram aí nenhuma renda futura para você. Então, o que que você deve fazer com essa sobrinha que você tem aí todos os meses? Geralmente, a primeira coisa que você deve fazer, se você não tem, é fazer uma reserva de emergência que deve ser de 3 a 6 meses dos seus custos fixos essenciais. Ou seja, se você perder o seu emprego, você vai ter ali de 3 a 6 meses de salário para pagar as suas contas essenciais e assim conseguir se colocar novamente no mercado de trabalho, tá? Então, isso vai te trazer muito mais do que só ter dinheiro guardado na conta. Isso vai te trazer paz e segurança também, que é algo que realmente muitas pessoas não têm. E depois que você fizer sua reserva de emergência, usa essa sobra para começar a construir um patrimônio. Para de gastar um pouco e pensa no seu futuro. Começa a investir, mesmo que seja em renda fixa, num CDB, num Tesouro Selic, ou se você quiser deixar nas caixinhas do Nubank ou do Inter ou em qualquer outro tipo de aplicação de renda fixa, até que você comece a pensar mais no longo prazo, né? E vá por etapas aí conquistando objetivos maiores para dar entrada, por exemplo, num imóvel ou comprar um carro à vista mais barato para você não se enfiar em dívida. Se você não conseguir resolver tudo isso nessa fase, você pode até ir para um salário muito maior de 10.000, 15.000, 20.000 reais por mês e ainda assim continuar travado. Eu conheci muitas pessoas que ganham muito mais que isso e que não tem nenhum centavo guardado na conta, tá? Então, levando esse problema junto com você, com certeza você vai trazer muitas outras consequências ruins para o seu futuro, tá? E ter uma autoconsciência para ajustar o seu padrão de vida, sempre 1 ou 2 degraus a menos do que você ganha e priorizar a construção de patrimônio é essencial e é o que realmente vai fazer diferença na sua vida. Então lembre-se, gente, a nossa relação com o dinheiro, ela é sempre cheia de ilusões e por isso é muito importante ter essa troca que eu trago aqui com vocês de experiências, tá? Então aprender por quem já passou por isso, como eu já passei aqui, tô dizendo isso para vocês, é muito importante para que vocês não caiam nas mesmas ciladas que eu já caí. Então, pessoal, esse foi um pouco aqui da minha visão sobre essa questão da jornada salarial entre R$ 1.300 a 5.000. Como vocês viram, não tem segredo, tá? Exige muito esforço para aumentar a sua renda e disciplina também para você gerenciar o que já entra na sua conta todos os meses. É um processo com altos e baixos. O mais importante aqui é você aprender com cada etapa e manter o foco e nunca desistir. Se você está vivendo em um caminho que nunca viveu antes na questão financeira, então talvez você precise de apoio e dessa oxigenação de pensamento para você tentar enxergar novos caminhos, entender o seu próprio processo financeiro. Então, por isso que eu trago aqui sempre vídeos, temas variados para que vocês consigam compilar essas ideias e assim tomar a melhor decisão possível com as suas finanças. Se você gostou do vídeo, já deixa aqui nos comentários para eu saber se você já passou por alguma dessas fases salariais aí, quais erros você cometeu. Eu vou gostar muito de saber, eu vou responder cada um de vocês aqui. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ficou até aqui, deixe seu like, seu comentário e a gente se vê até o próximo vídeo, gente. Tchau!